asked you to turn to 2 Corinthians chapter 7 a long time ago. Muito tempo atrás eu pedi que você abrisse a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 7. And now you actually need it. Agora você vai precisar estar lá. So if you closed up shop there, flip back to 2 Corinthians chapter 7. Então, caso você tenha fechado a tua Bíblia, abre de volta, por favor, 2 Coríntios capítulo 7. And we're going to pay attention just to a few verses, but to get the whole context, I want us to read 2 Corinthians 7 verses 2 to 11. Nós vamos colocar o nosso foco em apenas alguns versículos, mas para ter o contexto todo, vamos ler de 2 Coríntios 7, versículo 2 até o 11. And I want you to notice that in this text, Paul does something weird. Eu quero que você observe que nessa passagem Paulo faz uma coisa esquisita. Paul says he's happy that the Corinthians were sad. Paulo vai dizer que ele se alegra pelo fato dos coríntios estarem tristes. That's a little bit of a strange thing. É uma coisa um tanto estranha. In fact, it's the Apostle Paul in Romans 12 who commanded that we should rejoice with those who rejoice and mourn with those who mourn. Romans 12. O próprio Paulo em Romanos 12 diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. But Paul is happy that the Corinthians were sad. Mas aqui nós temos um Paulo contente com a tristeza dos coríntios. So that's a little bit unusual. Uma situação incomum. But let's read and find out what he's talking about. Mas vamos ler e descobrir do que ele está falando. Então aqui vamos, 2 Coríntios 7, versículos 2 a 11. Acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo, agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes nesse assunto. Paul says, I rejoice that you were grieved. Paulo diz que se alegra por eles terem contristado. Paul is not being mean-spirited or harsh there. Ele não está sendo de coração ruim ou sendo duro com as pessoas. He's not avoiding the kind of gentleness that we talked about before. Ele não está evitando aquela amabilidade e gentileza da qual falamos mais cedo, In the session this morning. na sessão da manhã. He's making a point that change requires brokenness. O que ele está querendo dizer é que a transformação demanda esse quebrantamento. If you are going to change from a standpoint of sin to righteousness, it's going to take sorrow on your part.
A fim de que haja mudança, saindo do pecado, indo em direção à santidade, é necessário que haja esse pesar no seu coração. It's why Jesus says, "Blessed are the poor in spirit." A isso Jesus se referiu como bem-aventurados os pobres de espírito. Because when you love your sin and it gives you joy and you think it's great, there's no reason to change. Porque se você ama o seu pecado e acha que o pecado traz tanta satisfação, então por que você vai querer rejeitá-lo? And so when Paul hears that people are turning from joy in sin to sorrow over sin, he is happy. Então, quando Paulo fica sabendo que essas pessoas passaram da alegria no pecado para o pesar por causa do pecado, ele se alegra com essa transformação. But Paul does more than talk about the requirement of brokenness for change. Mas Paulo faz mais do que falar sobre a necessidade de pesar para que haja mudança. He makes a point that is actually unbelievably profound. Ele argumenta sobre isso, mas ele é inacreditavelmente profundo a respeito. His point is that not all sorrow, not all brokenness is created equal. Ele está dizendo que nem toda tristeza, nem todo pesar, nem todo quebrantamento é da mesma natureza. He says that it's possible to have a kind of sorrow that leads to life and change. Ele está dizendo que existe um tipo de pesar e de tristeza que leva à mudança e à vida. And there's another kind of sorrow that will kill you. E existe um outro tipo de tristeza que mata você. So change requires brokenness, but not all brokenness is created equal. Ou seja, a mudança demanda essa tristeza, esse pesar, mas nem toda tristeza é do mesmo tipo. To illustrate this, let me tell you two true stories. Eu gostaria de ilustrar isso com duas histórias verídicas. The first story is about a guy I know named Paul, A primeira envolve um jovem chamado Paulo, and the second is a story about a guy I know named Ryan. 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 E a segunda é envolvendo uma pessoa chamada Ryan. I met Paul when I was serving the church as pastor where he was a member. Eu conheci o Paulo quando eu ministrava como pastor da igreja da qual ele era membro. He and his wife had been married for about 10 years, and his wife had recently discovered his trouble with pornography. Ele e a esposa estavam casados há uns 10 anos e há pouco tempo ela havia descoberto o problema dele com pornografia. Paul's trouble with pornography was fairly new. Esse problema de Paulo com pornografia era algo mais ou menos recente. He had never struggled with it before, Nunca tivera luta com isso antes. but several months earlier he was watching a news story about an actress in pornography. Mas alguns meses antes, ele estava vendo uma notícia a respeito de uma mulher que era atriz de pornografia. And he went on Google and did a search to find out about this woman. E ele foi no Google para fazer uma pesquisa e descobrir a respeito dessa mulher. And he found many pictures of her. E descobriu muitas fotos dela. And it opened up a window into pornography that caused him a lot of trouble. E acabou abrindo uma janela de pornografia e isso começou a criar os problemas em que ele se envolveu. And when his wife found out, she was completely horrified. Quando a esposa ficou sabendo, ela ficou apavorada. She'd never known him to have a problem like this, Ela não tinha a menor ideia de que ele tivesse qualquer problema com isso. and she was completely freaked out. E ela estava apavorada. She wanted him to move out of the house. She wanted him away from the kids. E ela queria que ele se mudasse, fosse embora de casa, mantivesse distância dos filhos. And they came to see me. E vieram conversar comigo. And Paul was desperate. Paulo estava desesperado. He was imploring his wife to forgive him. Ele estava implorando a esposa que o perdoasse. He got on his knees in my office at his wife's feet.
No meu escritório, ele se ajoelhou aos pés da esposa. And with his hands clasped over her legs, he begged for forgiveness and swore that he would never look at pornography again. Com as mãos juntas nas pernas dela, implorou por perdão e prometeu que jamais voltaria a ver pornografia. He buried his face in her lap and cried so hard that her pants were soaked with his tears. E ele afundou o rosto no colo dela e chorou tanto que a calça dela ficou encharcada com as lágrimas. That's Paul. Esse é o Paulo. And there's Ryan. Tem a história do Ryan também. Ryan was a little different than Paul. A história do Ryan é um tanto diferente. Ryan had struggled with pornography since he was a teenager. E ele lutava com pornografia desde a adolescência. He had carried that problem of pornography into his marriage. E levou essa luta contra a pornografia para dentro do seu casamento. His wife actually knew that he struggled with it to a certain degree, but she thought it was a normal kind of thing and would go away when they got married. A esposa sabia dessa luta que ele tinha com pornografia, mas supôs que era algo assim mais ou menos corriqueiro e depois do casamento isso vai desaparecer. That never happens, by the way. O que não aconteceu. But that's what she thought. Mas era o que ela achava. So they get married, Então eles se casam and he keeps struggling with this sin. e a luta dele com esse pecado continua adiante. He begins to show less and less interest in her sexually. E ele começa a demonstrar cada vez menos interesse sexual na sua esposa. And eventually she sees that he's spending increasing amounts of time on the internet looking at pornography. E ela começa a perceber que ele passa a dedicar cada vez mais tempo na internet vendo pornografia. Finally she has it, tells him to get out. E chega um momento em que ela não aguenta mais e pede que ele vá embora de casa. Well, he feels pricked and is desperate to fight for their marriage. E ele se assusta com isso, se sente ameaçado, por assim dizer, e desesperadamente tenta resgatar o seu casamento. They came to see me. E vieram conversar comigo. And it was a similar story. A história é semelhante. Ryan sat in my office and begged his wife to forgive him. E Ryan, sentado no meu escritório, implorou que a esposa o perdoasse. He was crying so hard that he could barely speak, Ele chorava tanto que ele mal conseguia falar. as he promised he would never look at porn again, E prometeu que jamais veria pornografia outra vez. as he pled for forgiveness. Clamando por perdão. He cried so hard that actually security from down the hall came into my office to make sure everything was okay. Ele chorava tanto que os seguranças que estavam trabalhando ali no corredor vieram ao escritório para ter certeza que estava tudo bem ali. That's Ryan. Esse é o Ryan. Paul, Ryan. Temos o Paul, temos o Ryan. One of those men actually really changed. Um desses dois mudou de fato. Another of those men did not. O outro, não. One of those men, actually, his wife wound up leaving him because of his ongoing problem with pornography. Desses homens, a sua esposa de fato foi embora, abandonou, por causa da continuidade do pecado de pornografia. He actually began to engage in illegal kinds of pornography. Ele, na prática, começou a se envolver com formas ilegais de pornografia. Spent some time in jail. Chegou a ir para a cadeia. He now has STDs from various encounters with various women, sexually transmitted diseases. Ele tem doenças sexualmente transmissíveis por causa do contato que teve com diversas mulheres. His wife has a restraining order against him and his kids hate him. A esposa tem um mandado de segurança para que ele mantenha a distância dos filhos. The other one is thriving in his walk with the Lord and in his relationship with his wife. O outro está florescendo no seu relacionamento com a família, com a esposa e na sua caminhada com o Senhor. And is actually involved in the counseling ministry in our church. Na prática, está envolvido no ministério de aconselhamento na nossa igreja. Both men cried, Ambos choraram, but one man changed
and another man didn't. Mas um deles foi transformado e o outro não. And as you sit there, you have no idea which one is which. E você sentado aí não faz ideia de qual que é qual. You couldn't know. Não tem como saber. That's a sobering reality. E é uma realidade que mexe com a gente. That if you looked at both men, you would see men who were desperate for change. Quando você vê esses dois homens, você vê homens desesperados buscando transformação. But one man's tears led to change, and one man's tears did not. Mas as lágrimas de um deles levou à transformação, as lágrimas do outro não. How are we supposed to understand that? Como que a gente compreende uma coisa dessas? Well, thank God for the Bible. Graças a Deus pela palavra dele. Because God tells us that there's two different kinds of tears and two different kinds of sorrow. Porque Deus nos diz que existem dois tipos diferentes de choro, e existem dois tipos diferentes de tristeza. In chapter 7, verse 10, the Apostle Paul talks about worldly sorrow. Porque aqui no capítulo, no versículo 10, Paulo fala de uma tristeza que produz morte. He says, worldly grief produces death. Diz, a tristeza do mundo produz morte. There is a kind of sorrow that will kill you. Existe um tipo de tristeza que mata. What is worldly sorrow or worldly grief? Que é isso, tristeza do mundo? Que tristeza é essa? Well, the object of worldly sorrow, the focus of it is the things of the world. O foco dessa tristeza está nas coisas do mundo. Worldly sorrow is marked by sorrow that is sad over losing the things the world has to give. A tristeza do mundo é marcada pelo pesar de perder ou ter que abrir mão das coisas que o mundo oferece. Worldly sorrow is the sorrow over the consequences that come from sin. A tristeza do mundo é a tristeza em cima das consequências que vêm por causa do pecado. Worldly sorrow is the kind of sorrow that you have when you're concerned that you're going to lose your stuff. A tristeza do mundo é aquela tristeza que vem quando você se preocupa por perder o que você tem. You get discovered in your sin and the threat comes that you're going to lose things you like. A ameaça de que se o pecado for descoberto, você vai deixar de ter coisas de que gosta. You don't want to lose your wife and your kids, Você não quer perder a esposa nem os filhos, or your husband and your kids. ou o seu marido e seus filhos. You don't want to lose your reputation. Você não quer perder a sua reputação. You don't want to lose your ministry or your money. Você não quer perder o seu ministério, você não quer perder o dinheiro que tem. And you're sad at the loss of these things. E a tristeza vem por causa da perda ou da possibilidade da perda dessas coisas. It's worldly sorrow, É uma tristeza mundana and it kills you. e mata, It leads to death. leva à morte. And the reason it leads to death is because worldly sorrow is motivated by the same thing your sin was motivated by. E ela leva à morte porque essa tristeza é motivada pelas mesmas coisas que te levaram a pecar. You sin because you want the things you want when you want them on the terms you want them. Você peca porque você quer o que você quer, quando você quer e do jeito que você quer. It's about you. Tudo girando em torno de você. It's the same with worldly sorrow. E é a mesma coisa com relação a essa tristeza mundana. Worldly sorrow is about you. A tristeza do mundo gira em torno de você. Worldly sorrow says, I want my things. A tristeza do mundo diz, eu quero as minhas coisas. I want the things that make me feel good. Eu quero essas coisas que me fazem sentir bem. And it's about you. E tudo girando em torno de você. The logic that leads you to sin is yourself. A lógica que conduz ao pecado é você próprio. And the logic that drives worldly sorrow is yourself. E a lógica que leva a essa tristeza do mundo também é você próprio. It kills you because you've not yet died to yourself. E isso mata porque você ainda não morreu para você próprio. But then there's godly sorrow. Mas há também a tristeza trazida por Deus, Verse 9 talks about this. que é abordado aqui no versículo 9. He says, you felt a godly grief so that you suffered no loss.
Diz aqui que fostes contristados para que não sofressem dano. Godly grief is a kind of sorrow that leads to no loss. A tristeza trazida por Deus é uma tristeza que te leva a não sofrer dano algum ou perda alguma. Whereas worldly sorrow leads to death. Ao passo que a tristeza do mundo é uma tristeza que leva à morte. The focus of worldly sorrow is you and the things of the world. O foco da tristeza do mundo é você próprio e as coisas desse mundo. But the focus of godly sorrow is God. Mas o foco dessa tristeza em Deus, ou segundo Deus, é o próprio Deus. Godly sorrow is grieved that your sin has broken God's heart. A tristeza, segundo Deus, é esse pesar por saber que você entristeceu a Deus com seu pecado. Godly sorrow is brokenness that comes from the pain of the broken relationship between you and the Lord. A tristeza, segundo Deus, é essa dor gerada por estar ciente de haver quebrado o próprio relacionamento com Deus. The logic of godly sorrow is driven by a desire to be close with God and the knowledge that sin breaks that. A lógica da tristeza, segundo Deus, é o anseio por estar mais próximo de Deus e saber que o pecado quebrou isso. Godly sorrow is worlds apart from worldly sorrow. A tristeza, segundo Deus, está a quilômetros de distância da tristeza, segundo o mundo. Because in godly sorrow, everything is changed. Porque na tristeza, segundo Deus, tudo é mudado. You sinned because you wanted the things that you wanted. Você peca porque você quer as coisas que você quer. But godly sorrow realizes that led to death and wants to be restored to God Himself. Mas a tristeza, segundo Deus, percebe que essa atitude leva à morte e você quer ser restaurado, segundo Deus. Of course, there's the awareness that there might be consequences, and that doesn't need to be pleasant. E claro que ainda nesse tipo de tristeza existe a ciência de que você vai passar por alguma consequência e não necessariamente isso é agradável. But what drives godly sorrow is the broken relationship between you and the Lord and your desire to do anything you have to do to be restored. Mas o que produz essa tristeza, segundo Deus, é o anseio de ser restaurado a Deus e de passar pelo que for necessário para restaurar o relacionamento com Deus. And so we need to know more about this. Precisamos conhecer isso melhor. How do we know when our counselees are struggling with worldly sorrow or when they possess godly sorrow? Nós precisamos saber discernir como vou saber se a tristeza do meu aconselhado é uma tristeza segundo Deus ou uma tristeza do mundo. How would we ever tell the difference? Como é que a gente sabe a diferença de um e do outro? Well, this is where the Bible is even more profound. E aqui nós vemos que a Bíblia é ainda mais profunda. God's word doesn't just tell us that there are two different kinds of sorrow, one that leads to death and one that leads to life. Ela não só esclarece que existem dois tipos de tristeza, uma que leva à vida e outra leva à morte. He tells us how to know the difference. E também nos mostra como saber a diferença. And he lists the difference for us in verse 11. E nos traz a lista aqui no versículo 11. He says, "See what earnestness this godly grief has produced in you." Veja quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. The first marker of godly sorrow is earnestness. A primeira marca dessa tristeza, segundo Deus, é essa sinceridade, essa franqueza, esse cuidado. Worldly sorrow is serious about change. A tristeza do mundo está levando a questão da mudança a sério, For a while. por um tempo. Worldly sorrow is insistent on follow-through in the change process. A tristeza segundo o mundo, godly or worldly? Worldly sorrow. A tristeza segundo o mundo é insistente no processo de mudança.
for a while. por um período. Worldly sorrow is bound and determined to do whatever it has to do to be different. A tristeza, segundo o mundo, está determinada e se compromete a fazer o que for necessário para que haja mudança, For a while. por um período. But it's not earnest. Mas não é algo profundo e sincero. Worldly sorrow, after a little while, figures something out. A tristeza, segundo o mundo, depois de um tempo, se dá conta de algo. Worldly sorrow figures out that the thing you were afraid of losing, actually you're not going to lose at all. Ela percebe, essa tristeza, segundo o mundo, percebe que aquilo que você temia perder, na verdade, você não vai perder, não. Your wife's going to stay. A sua esposa vai acabar ficando com você. You're going to be put on probation at your job instead of losing it. Você vai ficar numa situação de risco no emprego, mas você não vai perder o emprego. That's not so bad. Não é tão ruim assim. Earnestness is also lacking in worldly sorrow because even if you do lose the things you wanted to keep, you realize you can replace those with other things relatively easily. E essa franqueza na tristeza do mundo é falha justamente porque, ainda que você perca algumas coisas dessa vida, dá para substituir por outras. But one way or another, worldly sorrow realizes that everything's going to be fine. De uma forma ou de outra, essa tristeza, segundo o mundo, leva você a pensar que, no final das contas, vai acabar tudo dando certo. It realizes that you can replace those comforts one way or another, and you can live without what you lost. Você passa a pensar que você pode substituir aqueles confortos, aquelas comodidades, de uma forma ou de outra, mesmo depois de perdê-las. And when that awareness shows up, the determination to change goes away. E quando você passa a pensar dessa forma, a determinação de transformar a sua própria vida desaparece. Because worldly sorrow isn't really concerned about the sin, it's concerned about the consequences. Porque a tristeza, segundo o mundo, não está assim tão preocupada com o pecado em si, mas com as consequências do pecado. But godly sorrow is characterized by earnestness. Mas a tristeza, segundo Deus, é caracterizada por essa franqueza. Godly sorrow knows that God's heart has been broken in this sin. A tristeza, segundo Deus, sabe que Deus foi entristecido por causa do pecado. And while you don't necessarily love the worldly consequences, that's not the big deal. Mas ainda que você não queira as consequências que vão acontecer aqui, isso não é o foco. The big deal is restoration with the Lord at all cost. O que importa realmente é restaurar o relacionamento com Deus, custe o que custar. And so godly sorrow is earnest, days and weeks and months and years after worldly sorrow gave up the fight. Então essa tristeza, segundo Deus, vai perseverar dias, semanas, meses, anos depois de que a tristeza, segundo o mundo, já tinha desistido faz tempo. And so as we're helping people change from pornography and as we're evaluating their sorrow, this is one thing we're looking at. Então, quando nós estamos ajudando uma pessoa a abandonar o pecado da pornografia e vemos essa pessoa entristecida, uma das coisas que nós queremos encontrar na sua tristeza é essa franqueza, essa sinceridade na transformação. Are they sticking with change through the long haul, or did they give up when they realized the consequences weren't going to be so bad? Eles estão dedicados a perseverar até o final no propósito de transformação, ou será que eles desistem no processo quando se dão conta de que as consequências não são tão graves assim? That's the first point. Esse é o primeiro aspecto. The second marker of godly sorrow in verse 11 is eagerness to clear yourselves. O segundo aspecto que nós vemos aqui também no versículo 11 é essa seriedade para limpar a si mesmo. Godly sorrow is eager to clear yourself. A tristeza, segundo Deus, tem essa seriedade na busca para limpar a si mesmo. Now, I don't know how this sounds in Portuguese, but in English this sounds a little confusing. Eu não sei como é que vai sair isso em português, mas fica um pouco confuso dizer isso em inglês. In English, it can sound like
You want to clear yourself the way a defendant in a court of law wants to clear himself. Does that make sense? Okay, let's try again. Okay. In English, it can sound like clearing yourself means you want to show that you really didn't do anything wrong. Okay, a ideia é ficar limpo no sentido de a tua barra ficar limpa, você passar como se não tivesse feito nada de errado. In the American court system, we think of a defendant in a court proceeding clearing themselves when they prove they didn't do anything wrong. E no sistema judiciário americano, a pessoa que está tentando se defender de alguma acusação, ela fica com, vamos dizer assim, a ficha limpa quando evidencia de que não tem qualquer culpa naquilo de que foi acusado. But that's not what Paul's talking about here. Não é disso que Paulo está falando. Paul's writing to guilty people. Paulo está escrevendo para pessoas que têm culpa. He's writing to people who did sin. Está escrevendo para pessoas que pecaram de fato. So they can't clear themselves in the sense of showing that they're innocent. Ele não está falando para pessoas que querem demonstrar que são inocentes. Clearing yourself here has to do with getting away from the things that are tripping you up. You want to clear away the debris. O que ele está dizendo de limpar a si mesmo é no sentido de tirar a sujeira, as ruínas que se formaram no seu caminho. What we're talking about here is people who are willing to do anything they have to do to get away from their sin. O que nós estamos falando aqui é de pessoas que sejam dispostas a fazer qualquer coisa que tenha que fazer para tirar o pecado do seu caminho e se livrar do pecado. We think of Jesus' words in Matthew chapter 5. Nós pensamos nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 5. Jesus says, if your right hand causes you to sin, cut it off. Jesus diz, se a tua mão direita te faz pecar, corta fora. He says, if your eye causes you to sin, dig it out. Diz ali que se o teu olho faz você pecar, arranca fora. Jesus is saying you get aggressive in your fight against sin. O que Jesus está dizendo é que você tem que ser agressivo e incisivo na tua luta contra o pecado. And people who are enslaved to pornography need to get aggressive in their sin. E as pessoas que são escravizadas pela pornografia precisam lidar com isso de forma agressiva e incisiva. They might need to get rid of their cell phone. Talvez seja o caso dessas pessoas se livrarem do celular. In our church, we have had some men who've had such struggle with pornography that it wasn't good for them to live alone, and we've had to have somebody move in with them. Havia pessoas em nossa igreja que tal era a sua luta com pornografia que elas não poderiam morar sozinhas, e nós tivemos que providenciar que uma pessoa morasse junto para acompanhar. When you tell someone with godly sorrow that they need to get serious in their fight against sin, they'll listen. Se você estiver conversando com alguém que está querendo lutar contra o pecado, e essa pessoa está falando sério com relação a isso, essa pessoa vai parar para escutar o que você tem para dizer. When you tell a man who struggles with pornography and he has godly sorrow that he needs to give up his cell phone, he will give it to you right away. Quando você conversa com um homem que está lutando contra a pornografia, e esse homem tem a tristeza gerada por Deus, e você fala para ele que ele precisa se livrar do celular, ele vai se livrar do celular. When you tell a man with godly sorrow who struggles with pornography that he shouldn't live alone, but he needs a roommate, he'll start looking for a roommate. Se você diz para um homem que luta contra a pornografia, e esse homem tem essa tristeza de Deus, e você diz para ele, meu amigo, você não pode morar sozinho, você precisa arrumar alguém para morar junto com você, ele vai correr atrás de alguém com que ele possa dividir a casa ou o apartamento. But not the guy with worldly sorrow. Mas o camarada que tem a tristeza do mundo não vai seguir esse caminho. The guy with worldly sorrow doesn't want you to get carried away. O homem que é movido por essa tristeza do mundo, ele vai achar que você está exagerando um tanto já. If I give up my cell phone, how am I going to check the sports scores? Se eu me livrar do celular, como é que eu vou acompanhar o resultado dos jogos?
I won't be able to text my friends or update my Facebook. Eu não vou ter como mandar mensagem para meus amigos ou ficar vendo como está o Facebook. If you tell him he needs a roommate, he's going to wonder what he's going to do without any privacy. Como é que, se ele parar para pensar, vou ter que arrumar um cara para morar, para dividir o apartamento, e aí, como é que fica a minha privacidade? And when they say those things, we have to say, you're killing yourself. E se a pessoa começa a vir com esse tipo de argumentação, é hora de dizer, meu amigo, você está se matando. What's a Facebook update compared to holiness? O que importa atualizar o Facebook comparado com a santidade de vida? What's privacy compared to freedom from sin? O que importa a privacidade diante da oportunidade de ser liberto do pecado? And so you watch. Então você precisa estar atento. If you are talking with someone who pushes back against radical measures and isn't eager to clear themselves, and you're dealing 1,000 to 1 with somebody who's got worldly sorrow. E se você perceber, se você ficar atento, se você perceber que a pessoa começa a recuar quando você vem com alternativas radicais para a mudança de vida, se essa pessoa começa a recuar, estamos já lidando com tristeza do mundo. E a probabilidade é de 1000 para 1 de que isso realmente vai ser tristeza do mundo. That's the second point. Esse é o ponto número 2, letra B. The third point is indignation. Letra C, indignação. Anger. Sorry. Raiva. This one's tricky. Essa é uma pegada. Because both worldly sorrow and godly sorrow have a kind of anger. Porque tanto a tristeza do mundo quanto a tristeza em Deus tem essa indignação, essa ira. Worldly sorrow is indignant about all the stuff I've got to do now that this has come out. Porque quando há essa tristeza do mundo, surge uma indignação de ter que lidar com tudo isso que resultou do pecado. I got to meet with the pastor at the church. Preciso encontrar com o pastor. I got this stupid password on my computer. I have this stupid password on my computer. Eu tenho essa senha ridícula aqui no meu computador. And it's just so annoying, the whole thing. E isso é tão irritante. Worldly sorrow is angry and frustrated about the consequences for sin. A tristeza, segundo o mundo, se irrita e fica frustrada com as consequências do pecado. But the indignation of godly sorrow is the indignation over the actual sin. Mas a indignação que resulta dessa tristeza, segundo Deus, é a indignação contra o próprio pecado. It's anger and frustration over the effects that sin brings into our lives, and there's a real hatred of those things. É uma indignação sobre o fato do pecado ter entrado na vida e um ódio com relação ao próprio pecado. And so you watch. E você fica atento. When you're counseling somebody, it doesn't even have to be pornography. This list goes for anything. E quando você está lidando com alguém, que não precisa necessariamente ser uma questão de pornografia, isso aqui cabe para qualquer situação. But the person who's always complaining about what they have to do to make this right. Se a pessoa fica reclamando toda vez que ela se depara com o que tem que fazer para corrigir a sua situação, Is a person over time who is guilty of worldly sorrow. é uma pessoa que é culpada de carregar uma tristeza do mundo. And then there's fear. Há também aqui o temor, letra D. Fear is a marker of godly sorrow. O temor é uma das marcas dessa tristeza em Deus. This one's tricky too, though, Também é uma pegadinha aqui. because fear is also attached to worldly sorrow. Porque também encontramos temor na tristeza segundo o mundo. But it's a very different kind of fear. Mas é outro tipo de temor. The fear of worldly sorrow is the kind of fear that never got serious about change.
Esse temor produzido pela tristeza do mundo não leva a sério a questão da mudança. You were never truly honest about the nature of your problem. Você nunca foi franco com a natureza, com relação à natureza do seu problema. You were never genuine and authentic about your attempts at change. Você não era genuíno e nem autêntico com relação à necessidade de mudança. And so you're sheltering sin over here in the dark, and you're living in fear that somebody's going to find out. Você cria uma proteção para o seu pecado aqui no escuro e teme que alguém chegue um dia a descobrir que aquilo está ali guardadinho. The fear of godly sorrow is very different. O temor da tristeza em Deus é muito diferente. I've got a good way to explain this, but I don't know if it's going to make sense. I should have checked this out before we started tonight. Tem uma boa forma de explicar isso, mas eu não sei se vai dar certo. Eu deveria ter checado antes de começar a sessão. Have you guys seen Frozen, the Disney movie? Vocês já viram o filme Frozen? Okay. All right. That looks like a good response there. Okay. Então, pelo jeito, a reação foi boa, acho que dá para andar. I'm going to go with it, and if this doesn't work out, you can tell me later. Eu vou tentar seguir por aqui, e se não der certo, depois vocês me contam. I have a 7-year-old daughter, so I've seen Frozen many, many times. Tenho uma filhinha de 7 anos, então eu já vi Frozen muitas vezes. And our agreement is that if she will sit with me and snuggle and we can eat popcorn together, I'll watch it till we drop. Então o nosso acordo é, se ela aninhar comigo e a gente comer pipoca suficiente, eu assisto o que ela quiser, quanto tempo ela quiser. So, the best character in Frozen is a snowman named Olaf. O melhor personagem do filme Frozen é um boneco de neve chamado Olaf. All right, I've got some people who agree with me, I can E eu tenho tell. algumas pessoas aí concordando comigo. And Olaf is this wonderful little guy, and he wants to experience summertime. E o Olaf é um cara fantástico e o sonho de vida dele é conhecer o verão. And he sings my favorite song in the movie called In Summer. E ele canta a música que para mim é a melhor de todo o filme, e a música diz, no verão. And in fact, after we've been listening to Let It Go about 100 times, Chloe will let me listen to In Summer to restore my sanity. E depois de ter escutado a Let It Go centenas de vezes, ela deixa que eu escuto no verão, pelo menos para restaurar minha sanidade um pouquinho. And this is a song that the snowman sings about his desire to be in summer. E o conteúdo da música é o desejo, o anseio do boneco de neve de conhecer o verão. And he sings about summer with all of these wonderful lines. E ele imagina o verão com todas as mentiras que estão associadas ali. He sings about it with a great deal of longing about what it must be like to experience it. E ele canta com um anseio, uma expectativa profunda de como que será viver o verão. He says, bees will buzz and kids will grow dandelion fuzz. E ele canta ali das abelhas voando e das flores e as crianças ali. And I'll be doing whatever snow does in summer. E eu vou fazer qualquer coisa que um boneco de neve faria no verão. He talks about sipping a drink in his hand with his snow up against the burning sand. E ele ali cantando como seria estar deitado na areia quente, bebendo um suco refrescante ali de canudo. He says he wants to watch the summer breeze blow away a winter storm and find out what happens to solid water when it gets warm. E ele canta de como será a brisa do verão mandando embora a tempestade de neve e como vai ser então ver o que acontece com a água congelada quando ela é aquecida. He says, winter's a great time to stay in and cuddle, but put me in summer and I'll be a happy snowman. E ele diz que o inverno é interessante por um tempo, mas me coloca logo no verão porque eu quero ser um boneco de neve feliz. And he ends the song in the way that we make much of in our house. He says, the skies will be blue and you guys will be there too.
You know? E ele termina a música dizendo que no verão o céu será azul e vocês estarão lá também. Eu não vou cantar, não. Do it. See if you do it. And he says, when I finally do what frozen things do in summer. E ele diz, quando eu finalmente fizer aquilo que bonecos congelados fazem no verão. Now, what does that have to do with 2 Corinthians 7? E o que isso tem a ver com 2 Coríntios capítulo 7? What Olaf wants will kill him, O que o Olaf deseja vai matá-lo, right? certo? He's got this great, wonderful idea. And he thinks if he could just fulfill it, he would be the happiest little guy in the world. Ele tem essa ideia fantástica, sublime, e ele pensa que se ele conseguir realizar, ele vai ser a pessoa mais feliz do mundo. But that thing that seems so wonderful to him will be the instrument of his destruction. Mas essa coisa que ele acha que é o máximo, vai ser o próprio instrumento da sua destruição. We have godly fear when God in His grace reveals to us that the sin that we most want would kill us. Nós temos esse temor segundo Deus quando nós nos damos conta de que aquilo que nós mais desejamos vai eventualmente nos levar à morte. Just like summer will melt little Olaf, so our sin will destroy us. Assim como o verão vai derreter o pequeno Olaf, da mesma forma aquilo que é objeto do nosso desejo também vai nos destruir. If you could have half a second of clarity about where your sin would ultimately lead you, it would make you tremble. Se você tivesse meio segundo de clara percepção do resultado final da sua iniquidade, você tremeria de pavor. The fear of godly sorrow is a fear mingled with mercy. O temor que vem com a tristeza segundo Deus é um temor mesclado com misericórdia. It's an awareness of the mercy of God that spared you from what would have killed you. É uma percepção clara da misericórdia que poupou você de ser destruído. When you have somebody who is gripped by that kind of fear, instead of the fear of being caught, you're dealing with someone who's changing. Quando você encontra alguém que tem esse tipo de temor, e não o temor de ser pego, esse tipo de temor, então você encontra alguém que está buscando de fato mudança. Next is what longing and what zeal. Em seguida, a letra E, que anseio e que zelo. I'm putting these together because of what Paul does in verse 7. Eu coloquei os dois juntos por causa do que Paulo diz no versículo 7. He says, Titus told us of your longing, your mourning, and your zeal for me. Porque ele fala aqui que Tito se referiu à saudade, ao pranto e ao zelo por mim. So in the context, longing and zeal is a strong desire for relationship with others. No contexto aqui, a saudade, o anseio, e o zelo são duas coisas que se referem ao desejo de um relacionamento restabelecido com alguém. Godly sorrow is marked by a longing and a zeal for all of your broken relationships to be restored. O zelo, a tristeza, segundo Deus, é marcada por esse zelo e esse anseio de restaurar todos os relacionamentos que eventualmente tenham sido quebrados por causa do pecado. Godly sorrow wants to forget about it. Worldly sorrow wants to forget about it. A tristeza, segundo o mundo, não quer nem saber disso aí. Worldly sorrow wonders why we have to bring all this up with these people. A tristeza, segundo o mundo, vai dizer, mas para que tratar disso com tanta gente, levantar e envolver tanta pessoa? Isn't it better just to leave it alone? Não é melhor deixar quieto e pronto? Do you guys say, let sleeping dogs lie? Let sleeping dogs lie? Is that an expression here?
No? Okay, well, just leave it alone. Deixa quieto, não se preocupe com isso. But that's not the attitude of godly sorrow. Não é a atitude de alguém que tem a tristeza segundo Deus. Godly sorrow looks at the relationships that have been broken and wants to do whatever it has to do to experience restoration in those relationships. A tristeza segundo Deus vê todos os relacionamentos que foram feridos por causa do pecado e quer fazer o que for necessário para poder restabelecer esses relacionamentos. And so when you tell someone with godly sorrow that they need to confess their sin to their wife and to their kids and everybody else that was wronged, they are going to do it because they have a longing zeal to be restored. Se você diz para alguém que tem essa tristeza segundo Deus, de que ela precisa confessar o seu pecado para a esposa, para os filhos e talvez ainda para outras pessoas que tenham sido feridas por seu pecado, a pessoa vai fazê-lo porque ele quer consertar e restaurar todos os relacionamentos. And people with worldly sorrow are just going to wonder why you can't lighten up. E a pessoa que tem essa tristeza segundo o mundo vai parar para pensar, mas por que essa pessoa não alivia a barra? Por que tanta pressão? Finally, punishment. Por fim, letra F, punição. What fear, what longing, what zeal, what punishment. Temos aqui a saudade, o zelo, a vindita, ou seja, a punição. Now this can sound a little strange. Talvez isso soe estranho. But what Paul is talking about here is the willingness to accept consequences for sin. O que Paulo está se referindo aqui é a disposição de aceitar as consequências do pecado. They're willing to receive any punishment that is necessary because of their sin. Eles estão dispostos a receber qualquer punição que seja necessária por causa do seu pecado. They don't necessarily love it. Não que vão amar a punição ou a consequência. Punishments aren't fun and are not supposed to be, Punição não é nada divertido, nem é para ser, but they're often required. mas muitas vezes é necessário que haja. And godly sorrow accepts that. E a tristeza, segundo Deus, se dispõe a se submeter a isso. I counseled another man who struggled with pornography. Aconselhei outro homem que lutava com a pornografia. He actually had begun looking at illegal child pornography. Ele começou a se envolver com a pornografia infantil, pedofilia. And he was placed under arrest. E veio a ser preso. And that's the way we found out that he was struggling. E foi assim que nós viemos a descobrir da luta que ele tinha. And we were meeting with him for counseling while the investigation was underway. Nós estávamos nos encontrando para aconselhamento durante o processo de investigação dele. And he got a really good lawyer, and he came into the meeting one day in a great mood. E ele conseguiu um advogado ótimo e dessa vez ele veio para o gabinete muito bem-humorado. And he said, "I have great news. E disse, eu tenho ótimas notícias. My lawyer discovered that the arresting officers made mistakes in building the case against me." O meu advogado descobriu que o juiz, quando organizou o processo contra mim, cometeu alguns erros. And he said, "All I have to do is plead not guilty, and I'll get off." E tudo o que eu preciso fazer é dizer que eu não sou culpado e eu estou livre. He said, "There's not a way in the world the charges are going to stick." Não tem como as acusações contra mim serem comprovadas. And me and another pastor were sitting in this room as he looked at us with great joy that this was going on. Eu e o outro pastor estávamos juntos ali naquela sala e a pessoa falando conosco com grande alegria. And I looked at him and I asked, "Do you want to die?" E eu olhei seriamente para ele e disse, você quer morrer? He assured me that he did not want to die. E ele me afirmou seguramente que não queria morrer. But he also wondered what I was talking about. Mas ele quis saber do que eu estava falando. And we turned to 2 Corinthians chapter 7.
Nós abrimos aqui em 2 Coríntios capítulo 7, And I showed him that worldly sorrow leads to death, and godly sorrow leads to life and change. e eu lhe disse que a tristeza do mundo leva à morte, mas a tristeza segundo Deus leva à transformação e leva à vida. And we saw from God's word that a marker of godly sorrow is a desire to embrace the punishment. E nós vimos aqui na palavra de Deus que uma das marcas da tristeza segundo Deus é a disposição de aceitar a punição que vier. And therefore, a marker of worldly sorrow is a marker of running away from punishment. Da mesma forma, uma das marcas da tristeza segundo o mundo é querer fugir das consequências ou evitar a toda custa as consequências. So, on the authority of God's word, we said if you want to live, you have to confess this sin and repent and accept the consequences. Então, pela autoridade da palavra, eu digo que se você quiser viver, você precisa se arrepender do que você fez e aceitar as consequências. And in God's kindness, he did. E pela graça de Deus, ele fez isso. And he was punished by the authorities as he should have been. E ele foi punido pelas autoridades como deveria ser punido, But God forgave him by the blood of Jesus Christ. mas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, ele foi perdoado por Deus. And he is walking with the Lord today. E hoje ele caminha com o Senhor. You show me somebody who wants to run away from the consequences of their sin and not accept any responsibility, and I will show you someone who is dying of worldly sorrow. Se você me mostrar uma pessoa que está fugindo das consequências do seu pecado e não quer aceitar aquilo que vem como consequência, eu te mostro uma pessoa que está morrendo. This is the way we measure the authenticity of change in the Scriptures. É dessa forma que nós medimos a autenticidade de uma transformação segundo as Escrituras. God is so kind to include this in the Bible. Deus é tão generoso que incluiu isso na sua palavra. And by the way, it's just one verse. Aliás, é um versículo só. This is a testimony to how rich the Scriptures are in counseling wisdom. Just one verse. Um testemunho de como a palavra de Deus é rica nos seus recursos para lidar com os problemas. É um versículo só sobre esse assunto. We've got more here than anybody else has got in just one verse. Nós temos aqui algo mais que qualquer outra pessoa com outro método teria alcançado, usando um versículo só. When people say that the Bible is not sufficient for counseling, I just have to admit to you, I have no idea what they're talking about. Quando a pessoa diz que a palavra de Deus não é suficiente para aconselhamento, francamente eu preciso dizer, eu não sei do que essa pessoa está falando. Because right here in one verse you got 6 months of counseling. Porque aqui, com um versículo, você tem 6 meses de aconselhamento. And more guidance in how to test for the authenticity of change than anybody else has. E você tem recurso para avaliar quão genuíno é o arrependimento da pessoa, recursos melhores do que qualquer outra pessoa teria. Now I want to say one last thing in talking about the nature of godly sorrow and worldly sorrow and the nature of the gospel as it leads to change. Eu gostaria de falar mais uma coisa com relação à natureza da tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo e também com relação ao próprio evangelho do Senhor. People who struggle with pornography or with any other sin can fall short of this passage in 2 ways. As pessoas que estão lutando com pornografia ou qualquer pecado que seja, podem ficar aquém dessa passagem em pelo menos 2 formas. You could deal with someone, maybe that someone is the person looking at you in the mirror, Você pode estar lidando com alguém, talvez esse alguém esteja no espelho quando você estiver olhando, who feels no sorrow over their sin. que não sinta qualquer pesar por seu pecado. That's one way to fall short of this passage. É uma das formas de ficar aquém do que esse texto está dizendo. Change requires brokenness and sorrow, and you feel none of it. A mudança demanda que haja tristeza e pesar em teu coração, quebrantamento, e de repente você nem sente nada. You're overjoyed with your sin. Você continua alegre, vibrante com seu pecado. Another way you can fall short of this passage is by being full of brokenness and sorrow, but having the wrong kind.
E outra forma de ficar aquém do que essa passagem está dizendo é haver tristeza em seu coração, mas ser a tristeza de natureza errada. So you can fall short of this passage by having the absence of sorrow or the presence of worldly sorrow. Você pode ficar aquém do que essa passagem está ensinando, ou por não ter nenhuma tristeza, ou por ter tristeza da natureza errada. Well, what do we do when that happens? What do we do when that happens? E o que a gente faz quando isso acontece? Well, this is where the gospel of Jesus Christ comes in. E é aí que entra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. We talked about it at the very beginning. Foi o que dissemos logo no início. If you or someone you know is marked by the absence of any kind of sorrow, then there's grace from Jesus for that. Se você conhece alguém que não sente qualquer tristeza por causa do seu pecado, há graça de Jesus para ele também. And you can say, or you can lead them to say, God, forgive me for not being sad over my sin. Você pode ajudar essa pessoa e conduzi-la a dizer: Senhor, perdoa-me por não sentir tristeza por causa do meu pecado. And would you give me the grace of Jesus Christ to be marked by sorrow? O Senhor me daria essa graça em Jesus de passar a sentir a tristeza como uma das marcas que caracteriza a tristeza segundo Deus. Or maybe you or someone you know is marked by the presence of worldly sorrow. Ou talvez você ou alguém que você conhece é marcado por essa tristeza, que é a tristeza segundo o mundo. And if that's the case, there's grace from Jesus for that too. E nesse caso, há também graça do Senhor para você. And you can say, or you can lead them to say, Você pode dizer, ou levar a pessoa a dizer: God, forgive me for caring more about consequences than I do about you. Senhor, perdoa-me por me preocupar mais com as consequências do meu pecado do que me importar com o Senhor. And would you help me to trust in the grace of Jesus to be marked by the kind of sorrow that honors you? O Senhor me concederia a graça do Senhor Jesus para produzir em mim essa tristeza que é caracterizada pelo temor de perder o Senhor. Listen, when people pray those prayers in faith, Jesus Christ will answer. Quando as pessoas fazem esse tipo de oração com sinceridade, certamente Jesus ouve e responde. And so we live in a really dark and a really sinful world. Nós vivemos num mundo realmente escuro e marcado pelo pecado. And there's a certain kind of argument that would lead us to despair tonight. Existe um certo tipo de argumentação que nos levaria ao desespero nessa noite. But we have the scriptures that chart a practical course towards change. Mas nós temos as Escrituras que nos traçam um caminho seguro que nos conduz à transformação. And we have a Christ who gives us his own power to walk that path towards change. E temos o próprio Cristo que nos dá do seu próprio poder para nos capacitar a trilhar esse caminho. And so, as people who live in a wicked world, we are sobered by sin. Assim como as pessoas que vivem nesse mundo repleto de pecado, nós também lutamos com o pecado. But as people who stand on the scriptures and who stand on Christ, we are primarily marked by hope. E assim como as pessoas que estão em Cristo, nas Escrituras e na vida, nós também somos marcados por essa esperança no Senhor. God bless you. Que Deus abençoe.